Fala pessoal, começando aqui mais um Gestão Cripto, Radar Bitcoin, hoje dia 22 de outubro, 1h30 da tarde, e vamos fazer aqui uma análise mais detalhada do que está acontecendo nesse momento no Bitcoin. Ontem nós soltamos um vídeo rápido, falando sobre a rejeição da EMA12 no tempo gráfico diário, e nós vemos que logo após esse vídeo o preço ele teve um volume de compra, que acabou entrando aqui no Bitcoin. Ele teve um rompimento, mas não se sustentou, porque quando a gente fala de gráfico diário, a gente precisa ter o fechamento do candle para validar aquela movimentação. E nós vamos estar vendo aqui agora que no tempo gráfico diário, ó, veja, nós temos a EMA12 aqui, esse candle vermelho é a movimentação de ontem. Nós saímos aqui com uma base de preço aproximadamente 107.600 dólares. Ele teve aqui, a princípio, ele passou, a EMA12, a EMA26, chegando a 113.900 dólares aproximadamente, e depois acabou devolvendo toda essa movimentação no mesmo dia. E aqui o que nós observamos é que a gente está numa situação agora onde o preço ele vem aqui lutando para se manter sobre a EMA 200 no diário, tá? E isso aqui indica o que para nós? Vamos lá. Vamos dar uma olhada nos tempos gráficos menores. Ó, por exemplo, no tempo gráfico de 4 horas, nós vemos que aqui também houve uma rejeição da EMA 200, tá? Ontem, naquela alta, quando o preço tocou aqui na EMA 200, acabou devolvendo tudo, ó. Veja aqui. Nós tivemos aqui, depois das 5 da manhã, o candle maior de compra foi a partir das 9, e depois aqui a 1h da tarde começou a correção, onde ele veio aqui novamente devolvendo tudo. E a gente observa que a gente está formando aqui agora, ó, uma bandeira de baixa, tá? Nós estamos formando aqui uma bandeira de baixa no 4 horas, que isso pode indicar o quê? Que a gente possivelmente nós podemos ver aí correções maiores. Se a gente voltar aqui para o tempo gráfico diário, ó, veja como eu havia falado, o preço está lutando para se manter aqui na EMA 200, tá? Se nós perdermos esse fundo aqui, ó, aqui na casa dos 106 mil, na verdade aqui a partir dos 107 mil dólares para baixo já seria um momento crítico, tá? Como nós já até chegamos hoje, ó. Caso o preço do Bitcoin ele venha perder esse fundo, a maior probabilidade é que ele venha aqui nessa região da correção da última sexta-feira, dia 17, onde ele bateu aqui na casa dos 103.400 dólares, tá? Nós poderíamos ver o preço vir buscar aqui. Se isso acontecer, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos a confirmação de um topo descendente aqui no tempo gráfico diário contra o topo anterior. Veja, ó, nós tivemos aqui o topo da alta histórica, aí nós tivemos uma correção, ele formou um topo descendente contra esse topo da alta histórica, aqui na casa dos 116 mil, aí ele caiu, ele teve um novo topo ontem, contando aqui o pavio, na casa dos quase 114 mil dólares, 113.900 aproximadamente, e voltou a cair. Se nós perdermos esse fundo agora aqui formado, essa EMA 200 aqui do diário também, a maior probabilidade é que o preço do Bitcoin ele venha buscar aqui os 103 mil dólares, podendo até fazer uma movimentação aqui para vir buscar o fundo do pânico, daquele crash que nós tivemos no dia 10 de outubro, que está aqui nessa casa dos 102 mil dólares aproximadamente, tá? Aí a gente precisa ver como o preço vai reagir aqui nessa situação. O fato é que nós estamos com esse momento de correção. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, no tempo gráfico diário, deixa eu só apagar esses desenhos que eu fiz aqui para ficar clara a nossa visão, a gente observe, ó, que o preço ele vem aqui lateralizando, tá? E no tempo gráfico de 4 horas fica mais claro aqui para nós uma bandeira de baixa sendo formada. Se o preço não passar essa EMA 12 no 4 horas, continuar trabalhando aqui abaixo da EMA 12, a maior probabilidade, como eu já expliquei, é que o preço ele venha fazer essa movimentação, vindo buscar aqui
novos fundos, né, novos suportes. O 4 horas em sobrevenda está aqui mais ou menos na região daquele fundo do pânico no dia do crash, tá? Então pode ser, ó, vamos traçar um Alt H aqui para a gente dar uma olhada, ó. Pode ser que a gente venha ter um bom repique caso aconteça essa movimentação de baixa, tá? Ficar atento para ver se o preço aqui ele vai dar um bom repique, gerando novas oportunidades de entrada aqui nessa região, tá? Particularmente eu espero aqui duas zonas de suportes importantes agora, ó. Vou traçar essa outra linha aqui, ó. Aqui na casa dos 103.500 e os 101.960, os 102 mil dólares aqui, para falar um valor mais exato. São os dois pontos de suporte que eu vejo aqui a curto prazo mais importantes no Bitcoin, tá? Tem uma outra questão também que nós estamos vendo aqui, por exemplo, o gráfico do ouro. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada, ó, PAXG. O gráfico do ouro ele teve aqui máximas históricas e agora ele começou também uma correção. O que acontece? O que isso me sinaliza? Quando um ativo ele chega num clímax, né, como o ouro aqui, ó, nós vamos dar olhando aqui o gráfico diário, ó, veja que o gráfico do ouro ele vem numa crescente ascensão aqui, ó, subindo, subindo, subindo. Ele teve um clímax aqui e começa a correção. Essa correção, ó, a gente já vê aqui um topo, já formou um topo descendente contra o topo anterior e continua corrigindo. No mercado financeiro, geralmente a gente tem uma expressão que a gente fala que o dinheiro ele muda de bolso, né? Então os investidores que estavam colocando dinheiro aqui no ouro e agora o ouro começa esse processo de correção, é bem provável que esse capital que está saindo daqui seja migrado para outro lugar, tá? Seja no mercado americano, no mercado internacional ou até mesmo no Bitcoin. Então eu acredito que o preço do Bitcoin, por enquanto, ele lateraliza naquela região que nós falamos, mas ele tem uma grande possibilidade de um repique caso aconteça um flush, onde ele venha buscar aqueles fundos que nós mencionamos, tá? Porque o dinheiro que está saindo aqui do ouro, os investidores devem estar segurando esses valores para entrar no Bitcoin, provavelmente, caso ocorra esse flush. É o que eu vejo de mais possível e de mais oportuno no momento aqui no mercado. Então, como nós mencionamos, a gente está com essas duas linhas de suporte aqui mais importante, 103.500 e 102 mil dólares, o preço caindo aqui nessa região, fazendo aqui uma correção, talvez aqui nos 103.500 ou até nos 102 mil, eu acredito que os investidores vão querer estar entrando com uma boa parte do capital, fazendo com que esse preço ele volte novamente a subir aqui no Bitcoin. A minha visão pessoal, pelo menos a curto prazo, é essa, tá? São dois cenários que nós temos hoje. A gente nunca adivinha o que vai acontecer no mercado e nem estamos aqui para isso. Mas nós estamos vendo as possibilidades para a gente estar pronto para reagir de acordo com cada uma delas, tá? Ao meu ver, como eu falei, o que eu esperaria hoje, a maior possibilidade, ao meu ver, seria essa aqui, dessa correção maior, tá? Mas se o preço daqui, de onde ele está, ele ter uma movimentação de compra e começar também a fazer uma nova pernada de alta, a gente vai acompanhando e vamos esperar aí um repique, né? Uma base de preço sendo formada aí, principalmente no 4 horas, para estar fazendo novas entradas. O importante é a gente saber que às vezes, em alguns momentos, o não operar também é operar. Você proteger o seu capital, você proteger o seu caixa é muito importante, porque é um momento aqui de total indecisão. Então, eu acho que quem já está posicionado com o stop bem ajustado, pode manter suas posições, vai fazendo as parciais de acordo com o seu gerenciamento. Quem está de fora, eu acho que o mais correto seria esperar uma definição dessas movimentações, como eu expliquei, para poder estar montando novas posições aqui dentro do Bitcoin, tá ok? Então vamos ficar de olho para observar aí qual vai ser as próximas movimentações. Como eu tenho falado, algumas pessoas têm me questionado, Renato, terminou o bull market? Eu tenho acompanhado aqui uma cunha, como eu já tenho mostrado em outros vídeos,
uma cunha megafone ascendente no tempo gráfico semanal. E essa cunha, ela me traz aqui uma boa visão do que está acontecendo agora, por exemplo, no mercado. Ó. Veja que quando a gente traz essa cunha aqui no semanal, a gente consegue ver que o preço ele vem trabalhando aqui dentro já por um longo período, né? Ele já vem aqui fazendo topo, fundo, ó, já por um grande período, validando essa cunha megafone ascendente, tá? No tempo gráfico semanal. Veja que esse é um padrão que geralmente ele rompe para baixo, tá? Mas não significa que acabou o bull market, tá? Mesmo porque o preço ele pode trabalhar aqui dentro dessa cunha por mais um período e aqui ele está fazendo novas máximas, ó. Pode ser que ele venha aqui na LTA e continue subindo, pode chegar até na LTB novamente, ó. Se ele chegasse na LTB agora, da onde a gente está, bateria aí o preço de quase 150 mil dólares no Bitcoin. Então é totalmente possível que o preço ainda continue trabalhando dentro dessa cunha até que haja um rompimento. Quando tiver um rompimento aqui com continuação, nós vamos observar o reteste, tá? Retestando e fazendo um pivô de baixa, o que eu vou fazer para mim saber se a gente continua ainda no bull market ou não? Eu vou olhar aqui o tempo gráfico mensal. E quando eu ver um pivô de baixa formado no mensal, mais ou menos aqui como esse desenho que nós fizemos, né? Aí isso aqui vai me acender um alerta de uma possível reversão de tendência aí no mercado de criptomoedas, tá? Mas enquanto isso não acontece, essas correções que estão tendo, conforme nós estamos vendo aqui no tempo gráfico semanal, elas são totalmente saudáveis e normais para um ativo que está numa movimentação de alta. Então ele tem essa margem para ele trabalhar entre topos e fundos, e enquanto não houver esse rompimento, o preço continua numa posição de alta. Temos aqui continuação num bull market, independente do preço vir corrigir aqui até alguns pontos mais extremos, aqui na casa dos 100 mil dólares ou até talvez menos, tá? Mas enquanto estiver dentro dessa cunha megafone aqui ascendente, tudo ok com o Bitcoin, tá bom? Nós vamos atualizando mais posições sobre o mercado de criptomoedas com o passar dos dias. Isso é o meu ponto de vista, o que eu espero aí, pelo menos a curto prazo, né, sobre aquelas movimentações que eu falei dos suportes no Bitcoin. Vamos ver se o preço continua corrigindo ou se já mostrar logo um repique para a gente saber aí como agir e como fazer as nossas operações dentro do mercado de criptomoedas. Grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.